Bom dia a todos e a paz de Cristo. Sejam todos bem-vindos. Bom dia também a todos que assistem à missa pelas redes sociais. Intenções da Santa Missa. Pela alma de Itelvina Moreira Moraes, 11 anos de falecimento. Lázaro Gonçalves Moreira, 10 anos de falecimento. Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, santos que regaram a igreja com o próprio sangue e combateram o bom combate de Cristo, congregando a família de Deus. Bendigamos ao Senhor pela fé viva de Pedro e pelo ardor missionário de Paulo. Celebremos em comunhão com o Papa Francisco. Todos em pé para recebermos a equipe litúrgica e o nosso celebrante Padre Luvanor cantando. Santificar a igreja, santificar a igreja, santificar a igreja do Senhor. E não vem ajuda, e não vem ajuda, santificar a igreja do Senhor. Santificar a igreja, santificar a igreja, santificar a igreja.
Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Bom dia. Celebrando hoje esta grande festa de São Pedro e São Paulo, Deus nos reúne. Sejam bem-vindos. Deixemos-nos ser interpelados pela palavra e inspirados no exemplo destes dois grandes homens. Iniciemos na alegria em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nos colocamos também nesta atitude de quem pede perdão no início da Santa Missa. Pedir perdão é um ato de reconhecimento que não fomos 100% bons cristãos, seja por pensamento, seja por palavra, por atitudes, por omissões. Peça perdão pela falta da audácia da evangelização, a mesma audácia de Paulo, pela falta de firmeza, como Pedro. Entregue o seu coração nesta manhã ao Senhor e diante dele, reconhecendo as suas faltas, peça misericórdia cantando o ato penitencial. Senhor, eu estou aqui, venho te pedir piedade de mim. Senhor, eu estou aqui, venho te pedir piedade de mim. Cristo, eu estou aqui, venho te pedir piedade de mim. Cristo, eu estou aqui, venho te pedir piedade de mim. Senhor, estamos aqui. Senhor, estamos aqui, vemos te pedir piedade de nós. Senhor, estamos aqui, vemos te pedir piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria de celebrarmos estes dois santos, cantemos glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas,
Santo, glória de Deus Pai, amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amado. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amado. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em todos os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. A perseverança na fé e o testemunho acerca de Jesus, o Filho de Deus, foram suficientes para vencer os desafios diante das perseguições. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Era o dia dos pães asmos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhes das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça 2 sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, que me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim, integralmente, e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertou de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos e séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista,
outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro e Paulo. Hoje a igreja celebra a grande festa destes dois homens que são colunas da igreja. Homens importantes lá no início do cristianismo. Aqueles a quem Jesus confiou uma grande missão. Pedro, que nos revela a unidade. Paulo, que nos revela a missão. Mas se nós olhamos, amado irmão, querida irmã, a vida desses dois homens, antes da conversão, talvez não depositaríamos muito as fichas neles. Reconheçamos como foi chamado Pedro: pescador, rude. Ao que conhecemos da sua personalidade, um homem teimoso, enérgico, colérico, bruto, por assim dizer. O nome dele, na verdade, não era Pedro. Ao que conhecemos, Simão. Significa pedra mole, pedra frágil, que se quebra com facilidade. Mas Jesus quis precisar dele, um pescador. A gente fica imaginando por que Jesus, ao criar, ao fundar a sua igreja, escolhe um homem tão frágil. Por que não escolher um homem dotado de um marketing? Mas eu fico imaginando, e o Padre Léo, em uma das suas pregações, dizia que talvez Jesus tenha chamado Pedro, no primeiro momento, para ter aí o primado, as chaves da igreja, essa firmeza, esta unidade. É porque Pedro era pescador. E o pescador verdadeiro, ele nunca desiste. Eu não sei se você já pescou alguma vez na sua vida, mas o pescador, ele sempre espera que aquele peixe maior, ele vai pegar até o último momento. Ele acredita, ele nutre uma esperança. Por isso que se fala que a história do pescador sempre aumenta um pouco, né? Ele fala: olha, você tem que ver o peixe que eu escapuli, que eu deixei fugir. Se ele pegou um peixe pequeno, ele sonha que ele vai pegar a mãe daquele peixe que ele pegou. Ele sempre, mesmo que esteja ruim ali, aqueles mosquitinhos, o sol quente, mas ele nutre a esperança e ele quer sempre chegar até o final, fazer aquela pesca grandiosa. E Jesus dá uma palavra para Pedro, né? Pedro deixa a sua barca, deixa as suas redes, vinde e eu farei de vós pescador de homens. Mas nós reconhecemos que Pedro teve momentos de altos e baixos. Se a gente recorda, Pedro era escolhido para ser coluna da igreja. Em determinado momento está lá no meio do mar, a tempestade. Jesus aparece às 3 horas da manhã
Eles assustados, pensando que era um fantasma, Jesus pede para que Pedro possa vir até ele andando sobre as águas. Você conhece bem essa passagem. Pedro começa a afundar e Jesus vai dizer com clareza para ele, repreendendo: homem fraco na fé, por que duvidastes? Em outro momento nós encontramos Pedro sendo repreendido, chamado até de Satanás, quando Jesus começa a falar da cruz, do sofrimento pelo qual ele deveria passar. Deus não te permita isso, Senhor. E Jesus diz muito claro: afasta de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, tu pensas como os homens. E se a gente vai olhando talvez nesse abismo que Pedro vai descambando abaixo, é a negação. Ah, Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. Não cantarás o galo 3 vezes antes que me tenha negado. Tu também estava com ele. Não, nem o conheço. E ali em torno daquela fogueira, a negação, e arrependido amargamente, Pedro chora. Aqui para dizer, querido irmão, querida irmã, Deus quis escolher homens frágeis, mas que, passando pelo Cristo e pela sua graça, se tornaram gigantes. Que o diga Paulo. Paulo, por sua vez, já não era tão rude assim, mas era arrogante, fariseu, homem de 2 mundos, falava tanto grego quanto latim, que para sua época era muito. Não era um pé rapado, mas mandava matar cristãos. Inclusive encontramos um relato daquele santo Estevão, que foi o primeiro santo, primeiro mártir, e o livro dos Atos dos Apóstolos nos deixa então muito claro: aqueles algozes deixaram as vestes de Estevão aos pés de um homem chamado Saulo. Respiravam ameaças contra os cristãos. E por que se tornaram grandes homens? Porque tiveram a graça de ter corações curados, transformados. Eu penso que se Jesus não fosse carpinteiro, ele poderia ser muito bem um mestre de obras, um pedreiro, porque ele é mestre em fazer reformas. E ele pegou então 2 homens que precisavam ser reformados a partir de dentro do coração. Como é interessante, né, a gente olhar então 2 colunas, homens fortes, que nós temos hoje como grandes referências para os cristãos. Eram homens fracos. E a gente olha para Jesus, parece que ele gostava de gente que não presta, né? Talvez é por isso que ele chamou a gente para estar aqui, a começar pelo padre. Se não é Jesus na nossa vida, se não é Jesus na minha e na sua vida, o que seria de nós? O que seria de Pedro? O que seria de Paulo? E a partir da graça que homens e mulheres vão sendo reformados dentro desta igreja, a igreja verdadeira, fundada sob este primeiro apóstolo, que tem o primado da igreja, e hoje Pedro tem o nome de Francisco. Hoje rezamos pelo nosso Papa. E dentro de mais de 20 séculos de caminhada da história da igreja, nós encontramos aí uma linha ininterrupta de mais de 265 papas, que estão ligados então a este ministério petrino, que representa então para nós esta figura do bom pastor, que é o vigário de Cristo na terra. Algo bonito que a gente olha para Pedro é entender a unidade. O mesmo evangelho, esta mesma liturgia que é pregada aqui hoje em Campos Verdes, você pode ir em qualquer parte do mundo, seja na Nova Zelândia, seja na Síria, seja na França, seja nos Estados Unidos, seja na Argentina, é o mesmo e único evangelho. Nós temos esta unidade, a unidade na liturgia, mas a unidade numa mesma fé. E o interessante é que Paulo obedece Pedro
Quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, está ali acontecendo o primeiro concílio de Jerusalém. Paulo, ele quer sair, ele é inspirado pelo Espírito Santo para ir a outros lugares, para levar a palavra aos pagãos. Mas antes, ele quer ir a Jerusalém para pedir a bênção de Pedro, para que possa assim representar esta unidade desta mesma igreja. Por isso eu digo a você, amado irmão, amada irmã, não precisa ir para outra igreja para você receber as graças e bênçãos, receber milagres, não. Às vezes a gente ouve, saí da igreja católica, agora eu mudei, recebi tantas graças, tantos milagres. Não, receba dentro da sua igreja una, santa, católica, apostólica, romana, da qual Cristo disse para Pedro, quando instituiu: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E ainda continuando, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Sabe qual é o grande problema? Pessoas que estão dentro da igreja, mas que não usufruem dos tesouros que ela tem. Há poucos dias eu ouvi uma pessoa dizer: padre, eu fiz uma cirurgia espiritual porque estava doente, estava enfermo e fui buscar em outros lugares. E aí a pergunta foi essa: a igreja católica você não foi buscar, né? Você não foi lá pedir para o padre fazer uma oração por você? Engraçado. E se diz católico? Aí vai lá no pai de santo, vai no macumbeiro, vai na não sei das quantas, mas na igreja católica, quando a coisa já não está, não tem jeito mais. Não, agora vamos procurar o padre. Por que já não usufrui disso antes? Por que já não vem antes? Por que já não busca dentro da sua igreja? Precisa sair da igreja católica para buscar os tesouros que ela nos oferece? Amado irmão, amada irmã, entendamos isso. Nós estamos numa igreja milenar. É mais de 2000 anos de história. Se você procura fundador de tal igreja, pastor fulano de tal, fundador de tal igreja, fundador de tal igreja, procura o fundador da igreja católica apostólica romana e vai remeter então a quem? Jesus Cristo. Não saia da sua igreja, não. Permaneça. Seja como Pedro, pedra firme, rocha, concreto. E a partir dessa palavra, dizer para mim e para você: existe um Deus que está aí sustentando esta igreja. O poder do inferno não poderá vencê-la. Pode ser que esta barca de Pedro é um dos sinônimos da igreja. Talvez esteja nesse mar tempestuoso, mas Cristo está conosco. Cristo caminha conosco neste mar revolto. Vamos ficar de pé para rezar esta palavra, agradecido ao Senhor, porque nós estamos não numa igreja que foi fundada por homens, mas fundada por Jesus Cristo mesmo. Igreja de Pedro, de Paulo, de São Francisco de Assis, de Santo Antônio de Pádua, de São Luís Gonzaga, de Santa Teresinha, de tantos homens e mulheres que doaram-se por completo, de Santa Irmã Dulce, de João Paulo II, de tantos santos homens e mulheres modelos de fé para nós. Seja firme, coragem, coloque a mão no seu coração um instante e peça hoje sobre o seu coração esse desejo de caminhar buscando a santidade nesta igreja. Agradeça ao Senhor porque você está na igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim: eu agradeço, Senhor. Pode dizer com voz forte e com clareza para Jesus: eu agradeço, Senhor, por estar na verdadeira igreja. Igreja de Pedro, de Paulo, de São João Paulo II, de São Luís Gonzaga, de Santo Antônio de Pádua, de Santa Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá. Me ajuda, Jesus, a me encontrar dentro da minha igreja, a receber graças, inúmeras graças, bênçãos,
milagres pelo poder do teu sangue, jorrado na Santa Cruz, alimentado pela Eucaristia, fortalecido pela palavra, caminhar na tua presença. Uma palavra que me retira todo medo, que me enche de coragem, que me dá audácia para ir a outros lugares, levando o teu nome. Obrigado, Jesus, por Pedro e Paulo, que me ajudam, pela palavra e exemplo, a seguir no teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por minha mãezinha, Nossa Senhora, a quem abençoa esta igreja. Um instante de silêncio. Se recorde de tantos santos que talvez não foram ditos os nomes aqui, ou de tantas situações que dentro desta igreja Deus cumulou você e também sua família de bênçãos e favores. Mas recorde também de uma coisa: Pedro e Paulo, antes da conversão, eram frágeis. A igreja também é feita de homens frágeis, de mulheres frágeis. Não abandona a igreja por causa da fragilidade de homens e mulheres que erraram e que erram, não. Talvez ao longo desse tempo alguém possa se sentir decepcionado com a igreja, ou mesmo com o padre também é falho. Eu estou também no processo de conversão, buscando esse mesmo céu que também você está buscando. E aqui eu peço perdão a você se o meu sacerdócio em algum momento te feriu, ao invés de te ajudar. Por isso, Jesus, obrigado. Obrigado pelos padres, pelas freiras. Obrigado pelos diáconos, pelos leigos consagrados, pelos leigos que se encontram engajados nas mais diversas pastorais. Feita de homens, Jesus, a igreja é divina. E o Espírito Santo conduz esta igreja, hoje e sempre. Por isso, obrigado, Jesus. Diz assim com clareza: obrigado, Jesus. Obrigado. E aplauda a sua igreja, e aplauda o Santo Padre e o Papa, e aplauda Nossa Senhora, e aplauda a Santa Antônia de Padua, e aplauda os grandes santos e santas. Viva a Igreja Católica Apostólica Romana! Viva! Viva o Papa! Viva! Professemos a mesma fé dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, dirijamos confiantes nossas preces comunitárias a Deus, nosso Pai, dizendo: atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, vós que zelaste por Pedro, confirmai na fé a vossa igreja, para que não esmoreça no testemunho diante dos desafios de hoje, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que confirmastes Pedro no primado da igreja, iluminai e protegei o Papa Francisco, os ministros e os servidores das comunidades, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que chamastes Pedro e Paulo, continuai convidando mulheres e homens de boa vontade,
para o serviço do vosso reino de paz e justiça, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que libertastes os apóstolos da prisão, protegei e acompanhai os missionários e todos os vossos discípulos e discípulas que atuam em lugares de conflito, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que prometestes a vida eterna aos vossos filhos, acolhei no vosso reino nossos falecidos, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Acolhei, Senhor, nosso Deus, nossas preces que vos dirigimos, por Cristo nosso Senhor. Liturgia Eucarística. A Eucaristia será para nós fonte de alegria se estivermos como os apóstolos, disponíveis para os nossos irmãos e irmãs. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, esta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance a celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está nele. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sob a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por esta razão os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo
Oração eucarística segunda. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai as oferendas, Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo eleito, Monsenhor Giovanni, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos São Pedro e São Paulo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Boa noite, Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz, Senhor, a vossa paz. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu nome, dizendo só palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Tua
Se não preciso te dizer que é impossível me esquecer, e não sou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não vou, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Seus bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não vou, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Além de estarmos na Igreja dos Grandes Santos, nós estamos na Igreja de Nossa Senhora. Por isso vamos fazer a nossa consagração a Nossa Senhora, consagrando a ela a nossa diocese, também nossa vida, nosso bispo eleito, Monsenhor Giovanni. Por isso cantemos. Oh, minha
incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filhos consagrados, vosso amém. Como filhos consagrados, vosso amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rogai por nós, São Pedro e São Paulo, rogai por nós, Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. viva Nossa Senhora! Viva Jesus Cristo! Pode sentar um instante para os nossos avisos. Só recordando então, hoje à noite ainda temos a Santa Missa às 19h30. Também ao longo da semana as missas permanecem nos seus horários normais. Na quarta-feira às 19h30, na quinta-feira adoração ao Santíssimo Sacramento. Recordamos que na quinta-feira será a reza das 1000 Ave Marias, correto? Então, dentro da Igreja Matriz, 13h, estão iniciando aí a reza das 1000 Ave Marias. Neste tempo difícil, é tempo de rezar mais. Rezar mais. Então, 1000 Ave Marias, próxima quinta-feira, na Igreja Matriz. Também recordamos que no próximo dia 4 de julho, dia 4, no sábado próximo, teremos a nossa missa no Morro do Cruzeiro, nossa trilha radical, saindo às 5 horas da manhã, rezando o terço, e lá no Morro do Cruzeiro celebraremos então a missa, vendo o despontar do sol, a aurora que irradia, o sol brilhante que nos ilumina. E também após a missa, lá no morro, nós teremos nosso café comunitário. A você que vai, horário em ponto, 5 horas em ponto a gente sai, certo? E leve sua máscara, também o seu álcool, na sua mochila, para que a gente possa levar também a garrafinha com água, que você sabe que subir o morro cansa, né? Então, além disso, aqueles que podem levar pão de queijo, né, enroladinho, rosca, o que mais? Nhoque, torta, muita coisa gostosa, né? Café, né? Não pode deixar o café do lado também, mas leva um copo descartável também, gente, senão não tem como tomar o café. Leite, né? Às vezes alguém quer levar suco também, e assim a gente faz aquele café comunitário ali no alto do Morro do Cruzeiro, rezando por toda essa situação difícil que nós vivemos no mundo hoje, certo? Próximo sábado, 5 horas da manhã, dia 4 de julho, a missa no Morro do Cruzeiro. Mais alguma vez que o padre está esquecendo? Assim, sobre Guarinos. O padre Gamelilton, que ainda, como nosso administrador diocesano, pediu para que os padres da forania pudessem dar esse aviso. Você que é devoto de Nossa Senhora da Penha, que é romeiro, de rocha mesmo, é pedido que você não vá a Guarinos nesse período da romaria, porque algumas pessoas, rumores, né? E o padre João Batista, que é o reitor do santuário, ele também pediu para reforçar isso, que estavam indo pessoas, inclusive foi uma comitiva de cavaleiros grande lá, juntou aquela aglomeração, não falou nada com ninguém, então gerou aquele problema. Às vezes você pensa, não, padre, só eu vou lá, não tem problema não, mas aí o problema é esse, né? Você vai, aí o outro pensa, só eu também vou, aí o outro também, eu vou também, de repente, a aglomeração que se junta, sobretudo nessa semana que era para estar acontecendo a romaria. Então, padre, eu tenho uma promessa a ser padre. Vá em outro momento, vá lá para julho, vá em agosto, tem o restante do ano. Nossa Senhora da Penha vai entender também essa situação que vivemos hoje, né? Então, de modo especial, nesse tempo da romaria mesmo, que é esse período até o domingo próximo, não vá, fique em casa, reze da sua casa,
Eu sei que terá uma missa transmitida no domingo lá somente, mas é para acompanhar de casa, né? Não é para que possamos nos dirigir ao santuário, tá certo? E assim a gente vai colaborando para que esse coronavírus não se disperse ainda mais, porque muitos estão entrando em pânico, em muito medo, né? Mas coloquemos na presença de Deus. Deus é muito mais forte do que tudo isso, correto? Acho que são esses os avisos. Tem algum aniversariante? Assim, próximo domingo é o primeiro domingo do mês, né? Domingo, a missa da caridade. Então traga o seu quilo de alimento não perecível. Tem pessoas passando fome também nesse tempo, né? Ainda mais nesse tempo a gente precisa se ajudar para que ninguém dentre nós possa passar fome, correto? Próximo domingo, domingo da missa da caridade. Aniversariantes? Aniversário de casamento também? Alguém aniversariando? Vamos ficar de pé então para recebermos a bênção. Depois me ajudem a levar os 2 amores mais uma vez para a matriz. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós e permaneça por intercessão de São Pedro e São Paulo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje está acontecendo também a ordenação de mais um padre para a nossa diocese. Eu não quis permanecer aqui, mas podemos acompanhar pela internet, pelo site da comunidade Coração Fiel. Começa agora às 9 horas, creio que já começou. Então é mais um padre para somar forças. Tenham todos uma abençoada semana e de paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.